Boa noite, que a graça e o poder do Senhor, que os milagres do Senhor possam estar acontecendo na sua vida, na sua casa, como tem sido estudar o livro de Atos. Você tem podido experimentar um pouquinho do poder do Espírito Santo, um pouquinho do poder de Deus na vida daqueles homens que foram fiéis, daquelas mulheres que foram fiéis ao Senhor. O livro de Atos, ele deixa muito claro para nós que se nós formos fiéis para com o Senhor, se nós tivermos um coração aberto para com o Senhor, Ele vai trabalhar em nós, Ele vai nos encher com o Espírito Santo, Ele vai usar as nossas vidas e nós seremos testemunhas dEle. Eu queria ler para você um texto que está em Atos 16, versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Paulo e Silas foram presos, tiraram as suas roupas, foram açoitados, foram lançados na prisão e foram ainda prendidos com o pé no tronco para que nada viessem tirá-los dali. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Você já imaginou você presa em um lugar inóspito, em um lugar frio, em um lugar onde você nem roupa podia ter, sendo açoitado, machucado, e você louvando e glorificando o nome de Deus? Você já se viu assim nessa situação? Pense, Paulo e Silas estavam assim, nesta situação, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O Senhor é Deus soberano. Ele trouxe um terremoto sobre aquele prédio construído sobre pedras, e os alicerces foram abalados e as correntes foram soltas. 27, versículo. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou da sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele foi impressionado, ele ficou impressionado com o poder sobrenatural de Deus ali naquela prisão. E ele fez a maior pergunta da sua vida: senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Talvez essa hoje seja a sua pergunta. Você tem curiosidade para saber como ser salvo? E Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles e a todos os de sua casa. Nós vemos aqui a simplicidade para receber Jesus. É somente crer no nome do Senhor Jesus. Essa história relata um incidente na vida de Paulo e Silas, e como a alegria deles precedeu e precipitou uma reviravolta repentina. Eles estavam alegres, eles estavam cantando louvores ao Deus da sua salvação. Aqueles homens de Deus exercitaram o poder da alegria em meio a circunstância tão difícil. Eles haviam sido despidos, açoitados e lançados na prisão. E, no entanto, nada havia feito de errado. Naquela situação deprimente, eles demonstraram uma alegria sobrenatural
que foi visível por meio das suas orações e canções. Será que você reagiria assim? Se você estivesse na situação de Paulo e Silas, você cantaria louvores? Você louvaria o Senhor com hinos? O contentamento deles não podia ter sido uma resposta natural, porque não havia nenhum aspecto natural no qual pudessem se alegrar. Eles não tinham motivos naturais para se alegrar, mas eles tinham motivos espirituais para se alegrar. Como consequência de ter visto em primeira mão aquele comportamento sobrenatural de Paulo e Silas, o carcereiro foi salvo. Se olharem para você hoje, será que as pessoas se converterão? Se olharem para o teu modo de agir, para o teu modo de cuidar das pessoas, para o teu modo de tratar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, será que as pessoas vão se converter? Quando aquele carcereiro, olhou para Paulo e para Silas, ele se converteu pelo testemunho deles. Creio que mais pessoas no mundo receberão a salvação que espera, porque elas, quando veem os cristãos verdadeiros, elas começam a se alegrar e a expressar alegria por terem sido salvos por Jesus. Que esse exemplo maravilhoso de Paulo e Silas te acompanhe a sua vida toda e seja o seu sonho de consumo ser como Paulo e Silas. Que o Senhor te abençoe. Boa noite. Até amanhã nesse mesmo horário.